27 chamadas perdidas. Foi isso que vi quando acordei às 3h18 da madrugada de uma quinta-feira de outubro de 2025, na cabine de um Scania 540 estacionado num posto de caminhoneiros na BR-040, perto de Betim, 4 horas de casa. 27 chamadas perdidas, todas da minha esposa. Todas entre 2h17 e 3h11. 54 minutos de celular vibrando no porta-copos enquanto eu dormia, porque tinha passado 14 horas despejando concreto em sapatas e meu corpo simplesmente desligou, do jeito que o corpo desliga quando é exigido além do limite, surdo para tudo, inclusive para o som de uma mulher que precisava que eu atendesse. A última mensagem dela, enviada às 1h47, dizia: "Não venha para casa hoje." A mensagem anterior, enviada às 18h12, dizia: "Vou trabalhar até tarde. Dirija com cuidado. Te amo." Entre te amo e não venha para casa, 7h35. Alguma coisa tinha acontecido nessas 7 horas. Alguma coisa que transformou minha esposa de uma mulher que dizia "te amo" numa mulher que dizia "fique longe." Liguei de volta. Não atendeu. Liguei de novo. Não atendeu. Liguei pela terceira vez. Caixa postal. A voz gravada dela, calma. A voz de uma mulher que configurou a caixa postal numa tarde de domingo 3 anos antes, e não fazia ideia de que o marido um dia ouviria aquilo às 3h18 da madrugada, tentando entender por que ela tinha ligado 27 vezes. E depois, parou. Entrei na minha caminhonete pessoal, uma S10 2018, que tinha levado para o canteiro de obras e estacionado ao lado do caminhão. Saí do posto na BR-040 e segui para Belo Horizonte. 4 horas, 400 e poucos quilômetros, a viagem mais longa da minha vida. Dirigi em silêncio, sem rádio, sem podcast, só o motor, a estrada e o som particular da respiração de um homem que tenta ficar calmo e não consegue. Liguei mais 6 vezes durante o caminho. Nenhuma resposta. Liguei para o celular da minha filha. Nada. Liguei para o do meu filho. Nada. 3 celulares, 0 respostas. E a distância entre Betim e Belo Horizonte diminuía quilômetro a quilômetro, enquanto a distância entre o que eu sabia e o que tinha acontecido aumentava a cada toque sem resposta. Cheguei à nossa rua, Alameda das Mangueiras, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, às 7h14 da manhã, e parei a caminhonete no meio da rua. Viaturas da Polícia Militar, 4 delas, paradas em frente à minha casa, luzes azuis e vermelhas ainda girando, uma ambulância na garagem, fita de isolamento atravessada na varanda da frente. A varanda que eu mesmo construí 2 verões atrás, onde minha filha sentava para ler, meu filho praticava violão e minha esposa tomava café todo sábado de manhã, enquanto eu cortava a grama, fita amarela na minha varanda. Estacionei, desci, caminhei em direção à casa com pernas que andavam sem consultar o cérebro, porque o cérebro tinha parado de processar informações e operava no sistema de emergência que os humanos têm para quando a realidade ultrapassa a capacidade. Um policial me barrou. Jovem, uns 28 anos, com a postura de quem está em frente a uma cena de crime há 5 horas e ainda não aprendeu a manter o rosto neutro. "Senhor, não pode entrar. Essa é a minha casa. O senhor é o marido?" "Sim, sou o marido." "Onde está minha esposa? Onde estão meus filhos?" Ele olhou para a parceira, uma mulher mais velha, parada perto da porta. Ela olhou de volta e ele disse algo, não para mim, para ela, baixinho, do jeito que policiais falam quando acham que a pessoa não vai ouvir. Mas eu estava a 1,5 metro e meus ouvidos funcionavam mesmo que o cérebro não. Ele não faz ideia do que ela fez. 6 palavras. 6 palavras que continham uma noite inteira que eu tinha perdido. Uma guerra que eu não sabia que tinha sido travada. E uma mulher que eu achava que conhecia, fazendo algo que nunca imaginei que ela fosse capaz. "O que ela fez?" perguntei. "O que ela fez? Onde ela está? Ela está ferida? E meus filhos?" "Senhor, sua esposa está dentro. Não está ferida. Seus filhos estão seguros. Estão lá em cima com uma assistente social." "Assistente social? Por que tem assistente social na minha casa?" "Senhor, preciso que o senhor venha comigo. Tem detetives lá dentro que precisam falar com o senhor."
Não vou a lugar nenhum até alguém me dizer o que aconteceu. A policial se aproximou. O crachá dizia Santos. Uns 45 anos. Olhos firmes de quem já viu cenas de crime suficientes para saber que o homem na frente dela precisava mais de informação do que de protocolo. Senhor Mendes, sua esposa está bem. Seus filhos estão bem. Por volta das 2h07 da manhã, 2 homens invadiram sua casa pela porta dos fundos. Sua esposa os confrontou. Ela disparou uma arma. Um dos invasores foi atingido no ombro. Os 2 foram detidos. Sua esposa está sendo ouvida pelos detetives. Ela não está presa. Está sendo tratada como vítima. 2 homens invadiram minha casa. Sim. E minha esposa atirou em um deles. Sim, senhor. Minha esposa, Lira, a professora. Sim, senhor. Lira atirou em alguém. Senhor, acho melhor o senhor entrar. Entrei pela fita amarela, pela porta da frente, para dentro da casa onde morávamos havia 9 anos, onde meus filhos deram os primeiros passos, onde minha esposa fazia panquecas aos domingos e corrigia provas na mesa da cozinha toda noite. A cozinha era uma cena de crime. A porta dos fundos, a que dava para o deck que eu construí em 2019, tinha sido arrombada. O batente estava estilhaçado. No chão da cozinha, marcadores numerados da polícia. Marcador 1, pé de cabra perto da porta. Marcador 2, estojo de cartucho perto da geladeira. Marcador 3, sangue, não uma poça, um borrão no piso perto da ilha. O sangue de um homem que invadiu minha casa e foi baleado pela minha esposa. Minha esposa, Lira, estava na sala, sentada no sofá, um cobertor nos ombros. Um detetive sentado à frente dela. Segurava uma xícara de chá que não bebia. O rosto dela, não tenho a palavra certa. Não era medo, não era raiva, era exaustão. O rosto de uma mulher que usou todos os recursos que tinha, toda a adrenalina, toda a coragem, todo o treinamento que nunca contou para ninguém, e não sobrou mais nada além da capacidade de ficar sentada e segurar uma xícara. Ela me viu e o rosto dela se abriu. Ruan levantou. O cobertor caiu, atravessou a sala e me agarrou. 2 braços em volta do meu peito, o rosto no meu pescoço, me segurando do jeito que se segura algo que quase foi tirado de você, e não foi. E o ato de segurar é a prova de que não foi. Eles vieram atrás de você, disse ela, a voz abafada contra minha camisa. Eles vieram atrás de você, e você não estava aqui, e eu não podia deixar eles esperarem. Quem veio atrás de mim? Lira, o que aconteceu? Vou te contar tudo. Mas primeiro vai lá em cima ver as crianças. Elas estão com a assistente social. Ouviram tudo. Precisam te ver. Subi. Quarto da Lara, minha filha de 10 anos. Estava sentada na cama com uma mulher da Polícia Civil, falando com ela naquela voz baixa e gentil que assistentes sociais usam com crianças que viveram algo que nenhuma criança deveria viver. Lara me viu na porta e se lançou da cama para os meus braços com a velocidade de uma criança que esperou o pai por 5 horas e se segurou com a integridade estrutural de uma menina de 10 anos. Impressionante, mas finita. Papai, estou aqui, meu amor. Estou aqui. Mamãe atirou no homem mau. Oisai. Ela mandou eu me esconder no banheiro. Disse, não sai e não faz barulho. Disse, se ouvir tiro, liga para o 190. Eu liguei. Você ligou. Falei que tinha homens maus em casa. Falei que minha mamãe tinha uma espingarda. Disseram que a ajuda estava vindo. Fiquei na ligação até ouvir as sirenes. Segurei minha filha. Essa menina de 10 anos que se escondeu no banheiro às 2 da madrugada, ouviu a mãe disparar uma espingarda e ligou para o 190 com a precisão composta de uma criança que recebeu instruções e cumpriu porque a mãe ensinou a cumprir quando importa. Você foi muito bem, filha. Muito bem. Mamãe está bem? Mamãe está bem. Está lá embaixo conversando com a polícia. Ela foi muito corajosa. Eu sei que foi, papai. Colt, meu filho de 13 anos, estava no quarto dele, sentado no chão, costas contra a cama, joelhos puxados contra o peito, braços em volta das canelas. Não chorava. Olhava para a parede com o vazio particular de um menino de 13 anos que processou mais do que o sistema nervoso consegue catalogar e entrou no modo padrão restante. Frio. Levantou os olhos. Estavam vermelhos. Oi, pai. Você está bem? Mamãe mandou eu levar a Lara para o banheiro. Disse,
Tranca a porta e não sai. Disse que ela ia resolver. E você fez o que ela mandou. Queria descer. Queria ajudar. Ela disse não. Disse que minha tarefa era proteger a Lara. Então fiquei. Foi a coisa certa. Ouvi a espingarda, pai. Ouvi o tiro e depois um homem gritando. Depois ouvi a voz da mamãe. Ela disse, não se mexe. Não se mexe ou eu atiro de novo. E o homem parou de gritar. Sentei no chão ao lado do meu filho, os dois com as costas contra a cama. Passei o braço em volta dele e ficamos ali um tempo sem falar, porque às vezes a melhor coisa que um pai pode fazer é ser uma superfície onde o filho possa se apoiar enquanto o mundo se reorganiza. Antes de contar por que 2 homens invadiram minha casa às 2 da madrugada, antes de falar da denúncia de segurança, do subempreiteiro, do contrato de 12 milhões e da cadeia de eventos que transformou uma denúncia rotineira de obra num tentativa de homicídio, preciso falar da minha esposa, porque a mulher que estava lá embaixo com um cobertor nos ombros não é a mulher que eu achava que tinha casado. Ela é algo mais, e a distância entre quem eu achava que ela era e quem ela realmente é a distância entre a mulher que faz panquecas no domingo e a mulher que fica sentada no escuro da cozinha às 2 da madrugada com uma espingarda carregada esperando homens que querem matar seu marido com a paciência, a habilidade e a calma assustadora de quem foi treinada para fazer exatamente isso. Meu nome é Juan Ventura. Tenho 46 anos. Sou mestre de obras da construtora Horizonte, empresa de construção civil sediada em Belo Horizonte. Construo coisas, prédios comerciais, estacionamentos, hospitais, a estrutura de uma cidade que a maioria das pessoas atravessa sem pensar nos homens que derramaram o concreto e levantaram o aço. Minha esposa é Lira Ventura. Tem 43 anos. É professora de 4ª série na Escola Municipal Jardim Canadá, em Nova Lima. Ensina crianças a ler, a escrever, a fazer multiplicação, a levantar a mão antes de falar. Usa cardigans. Bebe chá de camomila. Tem um pote de lápis de cor na mesa e uma foto da família na estante e um cartaz acima do quadro que diz "Seja gentil", em letras que os alunos ajudaram a pintar. Era isso que eu achava que ela era. Uma professora, uma mãe, uma mulher, cujo objeto mais perigoso era uma pistola de cola quente. Eu estava errado. Lira cresceu em Itabira, interior de Minas Gerais. Se você não conhece Itabira, é uma das regiões mais pobres do interior mineiro, terra de mineração de ferro. Quando a mineração encolheu, deixou para trás os vales, as casas e as pessoas que não conseguiram ir embora. Lira cresceu num vale chamado Ventura Creek, coincidência com meu sobrenome que ela achou engraçada quando nos conhecemos e eu achei romântica. O pai dela era Ezequiel Pires, minerador que foi demitido em 1995, quando a mina fechou, e passou o resto da vida fazendo o que mineradores desempregados fazem: caçar, consertar coisas, sobreviver. Criou Lira sozinho depois que a mãe, Jolene, foi embora quando Lira tinha 8 anos, fez uma mala, pegou um ônibus para o Rio e nunca mais voltou. Sem divórcio, sem briga de guarda, só ausência. Ezequiel Pires não era um homem suave. Era produto de um lugar duro e criou a filha da mesma forma. Ensinou Lira a atirar quando ela tinha 11 anos, não por diversão, por propósito. Moravam num vale onde a resposta da polícia demorava 45 minutos. Quando o policial chegar, o que tinha para acontecer já aconteceu, dizia Ezequiel. Você tem que ser quem decide o que acontece. Ensinou a usar a espingarda dele, uma Rossi calibre 12 de ação por bomba. A mesma que agora estava num saco de evidências da polícia na minha cozinha. Ensinou a carregar, a engatilhar, a mirar, a disparar. Ensinou a limpar um cômodo, não como soldado com precisão tática, mas como homem de vale, devagar, quieto, com a paciência de quem caça e sabe que a coisa que espera vem até ele se ficar imóvel. Lira saiu de Itabira aos 18 anos. Bolsa na UFMG, curso de pedagogia, habilitação para magistério. Mudou para a região metropolitana de Belo Horizonte, arrumou emprego e construiu uma vida o mais longe possível de Ventura Creek, sem sair de Minas. Usava cardigans em vez de roupa camuflada. Lia livros infantis em vez de rastrear animais. Virou professora, mãe, mulher do cartaz. Seja gentil, porque era quem queria ser, não quem foi treinada para ser.
Guardou a espingarda do pai. Ficava num cofre trancado no fundo do nosso armário. Eu sabia que estava lá. Achava que era sentimental, uma lembrança de um pai falecido. Ezequiel morreu em 2017, doença pulmonar da mina, e Lira trouxe a arma para casa depois do enterro. Do jeito que se traz um relógio ou um anel, um objeto que representa uma pessoa, não uma função. Nunca perguntei se ela sabia usar. Nunca pensei em perguntar. Era professora. Professoras não usam espingarda, exceto quando usam. Agora, deixe-me contar sobre aquela noite, porque você precisa entender o que aconteceu entre 18 e 12, quando minha esposa mandou "Te amo" e 27, quando ela engatilhou uma Rossi 12 no escuro e esperou 2 homens entrarem pela porta dos fundos. Às 18h07 de uma quarta-feira de outubro de 2025, Lira estava na cozinha fazendo jantar. Coach estava no quarto fazendo lição. Lara estava na mesa da cozinha desenhando. A campainha tocou. Lira atendeu. Um homem estava na varanda. Meia-idade, roupa de trabalho, rosto que ela não reconhecia. Não era agressivo. Estava calmo. O calmo de quem foi enviado para entregar um recado e ensaiou a entrega. Senhora Ventura? Sim. Seu marido é Juan Ventura, mestre de obras da construtora Horizonte. Quem quer saber? 3 meses atrás, seu marido fez uma denúncia de segurança contra a subempreiteira Whitmore Construções. A denúncia gerou fiscalização do Ministério do Trabalho. Encontraram irregularidades. A Whitmore perdeu um contrato de 12 milhões com o governo do estado. O dono, Djalma Whitmore, agora responde por crime de negligência. Não sei do que o senhor está falando. Seu marido fez uma denúncia que custou muito dinheiro para as pessoas e colocou um homem na mira da prisão. Hoje, depois da meia-noite, 2 homens vão vir para esta casa. Eles vêm atrás do seu marido. Se ele estiver aqui, vão machucá-lo. Se chamar a polícia, vão encontrá-lo no canteiro amanhã. Não existe versão em que seu marido fica em segurança, a menos que ele não esteja aqui esta noite e os homens encontrem a casa vazia. Está ameaçando minha família? Estou dizendo o que vai acontecer. Mantenha seu marido longe hoje e saia da casa também. Se a casa estiver vazia, ninguém se machuca. Se não, ele não terminou a frase. Não precisava. Entrou numa caminhonete sem placa visível e foi embora. Lira ficou parada na porta por uns 90 segundos. Sei disso porque Lara depois contou à polícia que a mamãe ficou um tempão na porta depois que o homem saiu. E Lara achou que ela estava olhando alguma coisa lá fora, mas não estava. Estava pensando. Aqui está o que minha esposa pensou naqueles 90 segundos. Como ela me contou 3 dias depois na sala, quando finalmente tivemos a conversa que explicaria tudo, pensou em me ligar. Contar tudo, mandar eu ir para a polícia, para hotel, para qualquer lugar menos para casa. Mas o homem disse que se chamasse a polícia, encontrariam você no canteiro. O canteiro da Avenida Contorno era aberto, sem cerca, sem segurança. Se essas pessoas sabiam onde morávamos, sabiam onde eu trabalhava. Chamar a polícia podia proteger a casa, mas não me protegeria. Pensou em pegar as crianças e sair. Dirigir até a casa da tia, em Conselheiro Lafayette, 2 horas ao sul. Mas o homem disse que a casa precisava estar vazia. Se ela saísse e eu voltasse para casa, porque Juan Ventura é o tipo de homem que volta para casa quando a esposa não atende, eu entraria no que quer que estivesse esperando. Pensou em me ligar e mandar eu ficar no canteiro, dormir na caminhonete, não voltar. Era a opção mais segura para mim, mas significava deixar a casa dela, a casa dos filhos, aberta para homens que viriam à meia-noite fazer o que planejaram. E se viessem, encontrassem a casa vazia e percebessem que o aviso tinha sido dado e ignorado, voltariam amanhã, na semana que vem. Isso viraria uma ameaça permanente, e então pensou na espingarda no armário. Não pensou como personagem de filme com música dramática. Pensou como o pai ensinou, como uma ferramenta. Uma ferramenta para uma situação específica, situação em que a ajuda mais próxima está longe demais e a coisa que vem pela porta não vai esperar a polícia. Em 90 segundos, Lira Ventura tomou uma decisão. A decisão foi: ninguém entra na minha casa hoje à noite. Nem para machucar meu marido, nem para ameaçar meus filhos, nem para tirar o que é dessa família. Os homens podem vir. Eu vou estar aqui e vou estar pronta. Às 18h ela me mandou: vou trabalhar até tarde. Dirija com cuidado. Te amo.
normal, casual. Uma mensagem que não me deixaria preocupado. Uma mensagem feita para confirmar que eu estava longe de casa e ia continuar longe. Eu estava despejando sapatas perto de Betim, 4 horas ao norte. Não chegaria antes da tarde do dia seguinte, no mínimo. Às 18h15 ela me ligou. Eu estava no canteiro. Atendi. Oi, amor. Oi, você vai dormir no posto hoje? Provavelmente. Estamos atrasados nas sapatas. Durmo na cabine e termino amanhã cedo. Ótimo. Não dirija cansado. Não dirijo. Te amo, Lira. Te amo também. Desligou. Sabia que eu estava 4 horas longe e não voltaria. A primeira parte do plano estava feita. Às 18h30 deu jantar para as crianças. Macarrão com queijo. Coach comeu na mesa. Lara comeu no sofá vendo desenho. Noite de quarta normal na casa dos Ventura. Nada no comportamento de Lira indicava que algo estava errado, porque Lira Ventura é uma mulher que cresceu num vale onde demonstrar medo era luxo e compostura era sobrevivência. Às 20h30 pôs Lara para dormir. Leu um capítulo de livro, beijou a testa, disse: se alguma coisa te acordar hoje à noite, vai pro banheiro e tranca a porta, não sai até eu mandar. Por quê? Só por precaução. É tipo um treino de incêndio. Lembra como a gente treina? Se ouvir barulho alto, vai pro banheiro, tranca, pega o celular, liga pro 190. Consegue fazer isso? Consigo, mamãe. Boa menina. Às 21h, falou o mesmo com Coach. Mas Coach tem 13 anos. Coach fez perguntas. Mãe, o que está acontecendo? Preciso que confie em mim, filho. Se ouvir qualquer coisa hoje, qualquer barulho, qualquer coisa estranha, quero que pegue a Lara, leve para o banheiro, tranque a porta e ligue para o 190. Mãe, você está me assustando de propósito. Estou te preparando. Tem diferença. Consegue fazer o que estou pedindo? Consigo. Sua tarefa é proteger a Lara. Não descer, não investigar. Proteger sua irmã. Essa é sua única tarefa hoje. Mãe, repete para mim. Pegar a Lara, levar para o banheiro, trancar, ligar para o 190. Bom, te amo. Vai dormir. Às 21h15 Lira foi ao nosso armário, abriu o cofre, tirou a Rossi calibre 12 do pai. Não disparava desde o enterro de Ezequiel em 2017, quando levou para o vale e deu 3 tiros no morro, não como treino, mas como despedida. A arma estava limpa e guardada desde então. 8 anos sem ser tocada. Carregou 5 cartuchos de chumbo grosso. Os mesmos que o pai usava para defesa domiciliar num vale onde a polícia demorava 45 minutos. E o vale fazia as próprias leis. Às 22h, apagou todas as luzes da casa. Todas as lâmpadas, todos os abajures, todas as luzinhas noturnas. Escuridão total. Sentou na cozinha numa cadeira posicionada atrás da ilha que eu instalei em 2020. Bancada de granito, a mesma ilha que agora servia de cobertura para uma mulher com espingarda carregada. Ficou sentada no escuro por 4 horas, das 22h às 2h07. 4 horas sentada no escuro da cozinha com a espingarda no colo, ouvindo a casa se acomodar, o vento, algum carro passando na Alameda das Mangueiras, esperando o som que diria que os homens tinham chegado. Ela me contou depois que a parte mais difícil não foi esperar. Foi o silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração das crianças lá em cima, disse, através das ventilações. A casa estava tão quieta que eu ouvia a respiração deles pelos dutos e cada respiração era um motivo para eu estar sentada naquela cadeira. Às 1h47, 20 minutos antes dos homens chegarem, mandou a mensagem. Não venha para casa hoje. Não porque achasse que eu estava indo. Sabia que eu estava em Betim, mandou como seguro caso eu acordasse cedo, caso eu resolvesse voltar. Caso Juan Ventura fizesse o que Juan Ventura sempre faz, aparecer. Precisava que eu não aparecesse porque o plano só funcionava se eu não estivesse lá. Se eu estivesse, virava tiroteio com 2 alvos em vez de uma defensora, e as variáveis se multiplicavam em direções que ela não controlava. Às 2h07 ouviu. O deck dos fundos. Passos. 2 pares pesados, o som particular de homens tentando ser silenciosos, mas que não foram treinados para isso. Peso na madeira, rangido de tábuas sob botas, respiração de 2 pessoas próximas gerando o calor que o ar frio de outubro carregava pelas frestas da porta. Engatilhou a espingarda,
O som de uma Rossi 12 sendo engatilhada clac-clac segundo todo policial e instrutor de defesa domiciliar que já discutiu o assunto, o som de dissuasão mais eficaz que existe. Não precisa de palavras. Comunica uma única mensagem inconfundível. Alguém nesta casa está armado e acabou de deixar a arma pronta para disparar. A porta dos fundos estilhaçou. Pé de cabra. O batente cedeu. 2 homens entraram pela porta na cozinha escura. Esperavam casa vazia. Encontraram uma voz. Estou com uma espingarda apontada para vocês. Atiro se mexerem. Deitem no chão. Ela me contou depois que a voz saiu firme. Surpreendeu até ela, a firmeza. Esperava tremer, como nos filmes, mas não tremia. Estava imóvel. A imobilidade particular que Ezequiel Pires ensinou a ela num vale de Itabira 30 anos antes. Fique mais parada que a coisa que você está caçando, ele dizia. Se ficar parada o suficiente, ela vem até você. O primeiro homem, depois identificado como Ronan Hollis, 34 anos, conhecido associado de Djalma Whitmore, não se deitou. Avançou. No escuro não via a arma. Só ouvia a voz. Achou, erroneamente, que era blefe, que uma mulher na cozinha escura não podia estar segurando uma arma que sabia usar. Estava errado. Lira disparou uma vez. O chumbo grosso acertou Ronan no ombro esquerdo. Ele caiu. O som da espingarda numa cozinha fechada é de aproximadamente 150 decibéis. Mais alto que show de rock. Mais alto que motor de avião de perto. As janelas tremeram. Os pratos no armário tilintaram. E lá em cima 2 crianças acordaram e seguiram as instruções da mãe. O segundo homem, depois identificado como Leo Crash, 31 anos, também ligado a Whitmore, congelou. Estava parado na porta arrombada. O parceiro no chão gritando e uma voz de mulher vindo de trás da ilha na escuridão total disse 5 palavras que depois seriam tocadas no tribunal. Não se mexa. Eu atiro de novo. Ele não se mexeu. Ficou parado na porta com as mãos ao lado do corpo, porque a diferença entre blefe e promessa é o som de uma espingarda de ação por bomba sendo engatilhada pela segunda vez. E Leo Craig ouviu aquele som e entendeu que a mulher atrás da ilha não estava blefando, não estava com medo e não ia errar. Lá em cima, Coach levou Lara para o banheiro, trancou a porta. Lara ligou para o 190. Tem homens maus em casa. Minha mamãe tem uma espingarda. Por favor, ajudem. A atendente, uma mulher chamada Wanda que trabalhava no centro de operações há 22 anos, depois disse que foi a ligação mais calma que já recebeu de uma criança. Lara deu o endereço, o número de pessoas na casa, informou que a mãe tinha disparado. Fez tudo isso aos 10 anos, sentada no chão do banheiro, enquanto o irmão de 13 anos segurava a outra mão dela, e o som de um homem gritando atravessava o piso. A polícia chegou às 2h14, 7 minutos depois do tiro. Encontraram um homem no chão da cozinha com ferimento no ombro, consciente e sangrando. Um homem parado na porta arrombada com as mãos para cima. E uma mulher, Lira Ventura, 43 anos, professora de 4ª série na Escola Jardim Canadá, sentada numa cadeira atrás da ilha, a Rossi 12 no colo, apontada para a porta, firme como a bancada de granito acima dela. Senhora, aqui é a PM. Pode baixar a arma, não até eles estarem algemados. Senhora, algemem eles primeiro. Depois eu baixo. Os policiais algemaram Ronan no chão sangrando e Leo na porta imóvel. Só então Lira colocou a espingarda na bancada. Levantou. As pernas falharam. Um policial assegurou. Quanto tempo a senhora ficou sentada aí? 4 horas. 4 horas no escuro. Eu estava esperando. Senhora tem treinamento? Meu pai me ensinou. Seu pai faleceu? 8 anos. Era minerador de Itabira. Me ensinou a atirar porque a polícia demorava 45 minutos e o vale não esperava a polícia. Foi então que Lira começou a ligar. 27 chamadas para o meu celular. Entre 2h17, depois que os policiais chegaram, os invasores foram algemados e a cena foi controlada, até 3h11, quando finalmente parou de tentar e deixou cair na caixa postal. Não estava ligando para contar o que aconteceu. Estava ligando porque a adrenalina baixava e a imobilidade saía do corpo. E a mulher que ficou 4 horas no escuro com uma espingarda estava sendo substituída pela mulher que precisava que o marido atendesse para ouvir a voz dele,
e saber que o motivo de ter feito tudo aquilo ficar no escuro, carregar a arma, preparar as crianças e esperar o som de botas no deck, estava vivo e seguro, 4 horas longe, num posto perto de Betim. Não atendi porque estava dormindo, porque tinha despejado concreto por 14 horas, porque o celular estava no porta-copos e meu corpo tinha desligado 27 chamadas. 27 vezes minha esposa estendeu a mão para mim e eu não estava lá. Ele não faz ideia do que ela fez. Foi o que o policial disse para a parceira quando cheguei às 7h14. E estava certo. Eu não fazia ideia. Nem dos homens, nem da espingarda, nem das 4 horas no escuro, nem da minha filha ligando para o 190 do chão do banheiro. Nem da minha esposa, a professora, a mãe, a mulher de cardigã e chá de camomila, sentada atrás da ilha da cozinha com uma Rossi 12 carregada, esperando 2 homens que vieram me machucar e parando eles com as habilidades que o pai morto ensinou num vale de Itabira 30 anos antes. Eu não fazia ideia, e o que eu fazia ainda menos ideia, o que só descobriria 2 semanas depois, era por que eles vieram. Porque no caos daquela manhã, com fita de isolamento, detetives, crianças lá em cima e minha esposa tremendo no sofá, ninguém me contou o motivo. Lira disse que vieram atrás de você, mas não soube explicar por quê, porque ela mesma não sabia. Só sabia o que o homem na porta disse. Seu marido fez uma denúncia. A investigação durou 2 semanas. A Polícia Civil trabalhou junto com a Força-Tarefa do Ministério Público porque a invasão estava ligada a uma fiscalização federal do Ministério do Trabalho, o que tornava o caso de interesse público. Aqui está o que descobriram. 3 meses antes, em julho de 2025, eu tinha feito uma denúncia de segurança ao Ministério do Trabalho contra a subempreiteira Whitmore Construções, que trabalhava no hospital da Avenida Contorno, onde eu era mestre de obras. A denúncia era rotineira. A equipe da Whitmore cortava cantos no escoramento de estruturas durante as lajes, usando escoramentos temporários que suportavam metade da carga. Avisei 2 vezes no canteiro e ignoraram. Fiz a denúncia porque é isso que mestre de obras faz quando subempreiteira coloca trabalhadores em risco e porque uma laje sem escoramento direito pode desabar e matar todo mundo embaixo. A fiscalização confirmou as irregularidades. A Whitmore perdeu o contrato de 12 milhões com o governo do estado. O dono, Djalma Whitmore, 52 anos, foi indiciado por crime de negligência. Djalma culpou a mim, não o ministério, não os fiscais, não o próprio corte de gastos. A mim, o mestre que fez a denúncia. Djalma não veio pessoalmente. Mandou Ronan Hollis e Liao Crash. Mandou primeiro um mensageiro, o homem da porta, para dar o aviso a Lira e esperava que a casa estivesse vazia quando os homens chegassem, porque esperava que uma professora seguisse instruções. Não sabia de Itabira, não sabia de Ezequiel Pires, não sabia do vale, da espingarda e da menina que aprendeu a limpar um cômodo antes de aprender a dirigir. Djalma Whitmore foi preso em 2 de novembro de 2025. Denúncia federal por conspiração para agressão, intimidação de testemunha e obstrução de investigação. Ronan e Liao foram denunciados por invasão de domicílio, tentativa de agressão e conspiração. Os 3 aguardam julgamento. O mensageiro, o homem que tocou a campainha às 18h07, foi identificado por câmera de campainha de vizinho. Chamava-se Garrett Spaulding, 36 anos, funcionário da Whitmore. Foi preso e denunciado. Cooperou e deu depoimento sobre as ordens de Djalma. O caso está tramitando. Devagar, como casos assim tramitam, mas tramita. Agora, deixe-me contar sobre a conversa. A conversa de verdade, não a da cozinha com os detetives, mas a que aconteceu 3 dias depois na sala, depois que a fita foi retirada, a porta dos fundos consertada, o sangue limpo do piso e a casa voltou a ser casa em vez de cena de crime. Por que não chamou a polícia? Perguntei. Porque o homem da porta disse que se eu chamasse, eles te encontrariam no canteiro. O canteiro da Contorno é aberto, sem cerca, sem segurança. Qualquer um entra. Eu não podia te proteger lá, podia te proteger aqui. Podia ter me ligado, me contado tudo. E o que você faria? Voltaria para casa. Exatamente. Você dirigiria 4 horas para voltar e entrar pela porta da frente no que quer que estivesse esperando. Aí seriam 2 na casa, as crianças e os homens.
Viraria uma situação que eu não controlo. Se você não estiver aqui, eu controlo o ambiente. Conheço a casa. Conheço os ângulos. Sei onde as crianças estão. Sei onde a arma está. Sei onde sentar para que qualquer um que entre pela porta dos fundos fique contra a luz do poste e eu fique no escuro. Sei tudo isso porque meu pai me ensinou a saber tudo isso num vale, onde a polícia demorava 45 minutos e a única pessoa entre mim e o que vinha era eu. Lyra, você ficou 4 horas no escuro. Fiquei. Com uma espingarda. Fiquei. Você é professora. Ela me olhou. O olhar de uma mulher que foi vista de um jeito por 15 anos e agora ia mostrar o outro. Sou professora porque escolhi ser professora. Cresci em Itabira. Meu pai me criou sozinha num vale chamado Ventura Creek. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos. A resposta da polícia demorava 45 minutos. Meu pai me ensinou a atirar aos 11 porque entendia que uma menina crescendo sozinha num vale precisa ser a primeira a responder. Você nunca me contou nada disso. Contei que cresci em Minas. Não me contou que sabia atirar. Você nunca perguntou. Por que não contou? Porque eu não queria mais ser aquela menina, Juan. Saí de Itabira porque queria ser outra coisa. Queria ser a professora, a mãe, a mulher que faz panquecas, corrige provas e mora numa casa com varanda, gramado e um marido que constrói coisas. Não queria ser a menina do vale que consegue limpar um cômodo com espingarda de ação por bomba. Queria ser a mulher que nunca precisasse. Mas guardei a arma. Guardei porque meu pai me deu e porque Ezequiel me ensinou uma coisa que nunca esqueci. Você pode escolher quem quer ser, mas nunca deve esquecer quem sabe ser. Escolhi ser professora, mas quando 2 homens arrombaram a porta dos fundos para machucar o pai dos meus filhos, lembrei quem sei ser. A menina do vale. A menina do vale. Olhei para minha esposa. Essa mulher com quem casei 13 anos atrás. Essa mulher com quem dividi a cama por 4.000 noites. Essa mulher que faz panquecas, corrige provas, usa cardigã e tem um cartaz. Seja gentil. Ela ficou 4 horas no escuro da nossa cozinha com uma Rossi 12 carregada, esperando 2 homens que vieram me matar. Disparou um tiro que derrubou um. Segurou o outro sob mira até a polícia chegar. Preparou nossos filhos para o pior momento da vida deles com a precisão calma e metódica de uma mulher que se preparava para momentos assim desde os 11 anos. E nunca me contou, não porque escondesse, mas porque queria ser outra pessoa. E ser outra pessoa significa deixar partes de si no lugar de onde veio e torcer para nunca precisar voltar para buscá-las. Ela voltou para buscá-las naquela noite de outubro de 2025. Voltou para o Vale de Itabira. Voltou para a menina que sabia atirar, esperar e ficar mais parada que a coisa que caçava. E voltou porque a alternativa deixar 2 homens entrarem pela porta para machucar a família não era algo que Lyra Ventura foi feita para permitir. Agora é dezembro de 2025, 2 meses depois daquela noite. A porta dos fundos foi trocada. O piso da cozinha foi limpo. Os marcadores de evidência sumiram. A Rossi 12 foi devolvida pela polícia. Ficou retida durante a investigação e liberada quando a balística confirmou legítima defesa. A espingarda está de volta no armário, mas não mais trancada no cofre. Está numa prateleira, carregada ao alcance, porque a mulher que guardava como lembrança sentimental agora guarda como sempre foi, uma ferramenta. E o homem que achava que era herança de família agora entende que era o jeito da esposa dizer, mesmo sem dizer em voz alta, estou preparada para o que quer que entre pela porta. Coach está fazendo terapia, uma vez por semana. Processa a noite do jeito que meninos de 13 anos processam trauma, em explosões e silêncios, em raiva que não sabe direcionar e medo que não sabe nomear. Semana passada me disse que quer aprender a atirar. Falei que conversaríamos quando fosse mais velho. Ele respondeu. A mamãe tinha 11 anos quando o vovô ensinou. Não tive resposta porque ele estava certo. Lara é resiliente do jeito que crianças de 10 anos são resilientes. Dobrou a noite na compreensão do mundo e seguiu em frente com a adaptabilidade particular de uma criança que confia nos pais. Semana passada desenhou um quadro. Uma mulher parada na cozinha segurando algo comprido, vassoura ou espingarda, dependendo de como se olha. Em cima, em giz de cera, minha mamãe é corajosa. Está na geladeira ao lado da lista de compras, do bilhete de autorização para a excursão
e dos artefatos comuns de uma família que vai à escola, constrói coisas e come macarrão com queijo. Numa noite de outubro, descobriu que a pessoa mais quieta da casa era a mais forte do cômodo. Fiz a denúncia porque trabalhadores estavam em perigo. A denúncia custou a um homem o contrato e gerou indiciamento criminal. O homem mandou pessoas para minha casa para me machucar e minha esposa. A professora, a mãe, a mulher do vale, os parou. Eu protegi trabalhadores. Ela me protegeu. O pai dela a protegeu. Lara se protegeu. Um círculo de proteção passado de geração em geração, de um minerador de Itabira para uma professora de Nova Lima, para uma menina de 10 anos no chão do banheiro, ligando para o 190 com voz firme. Nós protegemos as pessoas. É isso que os Ventura fazem. Com capacetes, denúncias, espingardas, ligações para o 190 e o que mais a situação exigir. Nós protegemos. Agora quero te perguntar uma coisa. O que você faria se sua esposa mandasse uma mensagem às 1h47 da madrugada dizendo: "Não venha para casa hoje", e você não soubesse que aquelas 4 palavras eram a coisa mais amorosa que ela já te disse, que não estava te afastando, estava puxando o perigo para si, para que não chegasse até você? E a pergunta mais profunda: você realmente conhece a pessoa com quem casou? Conhece do que ela é capaz? Não a versão do dia a dia, não as panquecas e os cardigans, mas a versão que aparece às 2 da madrugada, quando a porta dos fundos estilhaça e a única coisa entre seus filhos e os homens que vieram machucar o pai deles é uma mulher no escuro com a espingarda do pai morto. Porque isso é o que aprendi. Você não casa com uma pessoa. Casa com uma história, uma infância, um conjunto de habilidades forjadas num lugar onde você nunca esteve por um pai que nunca conheceu. E às vezes, na pior noite da sua vida, essa história sai do armário com uma Rossi 12 carregada e salva sua família. Não venha para casa hoje. 4 palavras. A frase mais corajosa que já recebi. Não porque ela estava com medo. Porque não estava. Ela estava pronta. Deixa sua resposta nos comentários. Leio todos. Se esta história te acertou em algum lugar inesperado, a cozinha escura, às 4 horas, a menina do vale, dá like. Compartilha com quem precisa ouvir. Especialmente com quem acha que conhece a pessoa com quem casou. Você pode estar certo. Ou pode ser casado com uma mulher de Itabira, que guarda a espingarda do pai no armário e nunca te contou por quê. Ela vai te contar quando importar. E quando contar, você vai entender tudo. Comenta o que achou abaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história.